Bom, boa tarde a todos e a todas. Quero, em primeiro lugar, agradecer, então, o convite. Acho que estamos chegando ao final, nós já tivemos uma boa noção aqui do que é o burnout, especificamente. Temos uma ideia boa de projetos interessantes para serem aplicados na graduação, atividades como o Pega Leve. Agora a gente ouviu ideias também sobre a pós-graduação, o que a gente pode fazer. E eu gostaria de finalizar a nossa conversa pensando um pouco além, o que a psiquiatria pode oferecer a mais do que já vem oferecendo. Porque a psiquiatria, vocês bem sabem, né, tem uma série de técnicas psicoterápicas, como a terapia cognitivo-comportamental, a própria psicanálise, e uma série de outras técnicas que foram desenvolvidas para ajudar a gente a equilibrar um pouco melhor a vida, lidar com as intempéries e com as dificuldades. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem condições de fazer psicoterapia, né? Então eu vou falar um pouco de outras ideias que estão surgindo na psiquiatria para lidar com o estresse, até do ponto de vista animal, que pode ser aplicada talvez em nível de saúde pública e que não depende diretamente de um terapeuta e que não seja de alto custo, de um custo maior que possa ser aplicado. E por que eu entrei nessa área? Porque eu trabalho muito com usuários de drogas, então não quer dizer que todos eles tenham burnout ou sofram de burnout, mas na verdade praticamente todos têm um alto sofrimento psíquico, eles têm outras comorbidades, doenças, transtornos psiquiátricos. Então a gente trabalha com essas técnicas e a gente também busca motivar as pessoas a equilibrarem, levar uma vida mais, mudar o estilo de vida para poder lidar melhor com a série de coisas que a gente tenta encaixar, tanto a vida pessoal quanto a vida acadêmica, trabalho, enfim. Então a psiquiatria positiva é uma das luzes que tem acendido aí na nossa profissão para a gente também lidar com isso. Então eu vou começar falando, a professora Gisele acabou de comentar sobre pensamento, emoção e comportamento. Eu vou começar falando então um pouco sobre a questão das emoções. Por incrível que pareça, né, nós trabalhamos muito com a cognição, conversando com as pessoas, com os pacientes. A gente ainda não tem, em termos de neurociência, uma boa noção do que são exatamente as emoções. A gente não consegue pegar, a gente não consegue medir claramente as emoções nos animais como um todo, a não ser no ser humano que a gente consegue perguntar o que elas estão sentindo e o que significa para ela aquele sentimento ou afeto. Mas a gente tem dificuldade de medir. Então tem surgido outras teorias, desculpa que está... Tem surgido outras teorias, vou tentar aqui. Pode passar, para mim. Tem surgido uma série de teorias e as teorias mais neurocientíficas têm mostrado o seguinte, que as emoções nos animais como um todo seriam um sistema preditivo do animal que ajuda o animal a reconhecer no ambiente e fazer uma suposição se há perigo ou se não há perigo. Então é como se a gente estivesse escaneando o tempo todo o que está acontecendo à minha volta, mesmo até dormindo através de sonhos, se eu estou sob perigo ou se eu não estou sob perigo. Então ela diz aí que as emoções seriam um sistema preditivo de suposições, como se fosse um achômetro. O que eu estou achando, o que está acontecendo? Então, quando a gente fala em burnout, a gente já está imaginando que parece que as pessoas estão enxergando mais perigo do que antes, se os índices estão aumentando. Mas onde é que estão essas emoções? Então a gente muitas vezes imaginava, então alguns respondem que estão no coração, estão no cérebro, na córtex cerebral, estão
no sistema límbico, mas na verdade essas emoções, elas estão em todas as nossas células. Elas, assim como as memórias, elas não estão num lugar específico, parece que elas circulam por todas as células que estão conectadas. Então, as nossas memórias, a gente sabe que hoje em dia já se fala em memória celular, né? E não se encontra um órgão específico, se fala em LTP e outras moléculas, mas parece que as memórias também estão muito distribuídas. Então eu posso sentir, eu posso passar por uma situação específica e posso ter um formigamento na minha perna. E aquele formigamento para mim tem um significado e para outra pessoa tem outro significado. Eu posso ter uma dor no peito e achar que é um vazio, mas para o meu colega ele está achando que é um tédio. Então, o que a Lisa Feldman diz é o seguinte, que as nossas emoções, elas são construídas pela nossa cultura, pelo ambiente e pela linguagem. Cada palavra nova, cada coisa nova que eu aprendo, eu posso desenvolvendo uma nova emoção, desenvolvendo sentimentos diferentes. Se eu for criado por lobos ou criado por macacos, eu vou ter um sistema emocional e uns sentimentos totalmente diferentes para aquelas mesmas reações do animal que a gente está convivendo. Então, esse é algo básico. E cada vez mais então se valoriza essa interação do corpo com a mente, e agora se fala então no segundo cérebro, que seria uma região do corpo que tem milhões de neurônios, que está muito conectado. Então a gente está tentando entender melhor, inclusive através do estudo de bactérias que produzem inclusive serotonina, como é que essa interação se dá e por que nós estamos reagindo com mais medo. Então, aí nós chegamos no estresse do animal, e um estresse exagerado nós vamos chamar de burnout também, né, com todos aqueles sintomas que a professora Simone mostrou. E a gente sabe na área da psiquiatria que o estresse é um fator preponderante no desencadeamento de sintomas psiquiátricos e transtornos psiquiátricos. Então, muitas dessas pessoas que hoje estão em burnout, elas podem desenvolver depressão, mas podem desenvolver pânico, elas podem desenvolver, podem começar a usar mais drogas, elas podem desenvolver uma série de outros, até esquizofrenia, se for, vamos dizer, ela tiver uma predisposição genética para isso. Então, onde é que eu estou querendo chegar nesse início? Que é muito importante a gente, quando está numa situação de estresse maior, tentar entender por que eu estou enfrentando essa situação como se fosse uma situação de perigo. Será que a situação que eu estou passando é uma situação de perigo? Ali embaixo nós estamos colocando então, uma situação que é quase inequívoca, que quase todo mundo encararia como negativa, né? Porque é vida ou morte, né? Mas ali, à direita, nós estamos vendo uma médica telefonando e atendendo talvez um WhatsApp, respondendo. Ela pode encarar aquilo como mais estressante ou menos estressante, de acordo com as suas memórias e as suas vivências e a forma dela lidar com isso. Já na esquerda, nós estamos vendo uma situação que deveria ser muito estressante, mas tem muitas pessoas que encaram aquilo de uma forma positiva. Então, será que é possível uma mesma situação ser encarada de formas diferentes? Por que eu hoje, como professor, que eu faço 10 vezes mais coisas do que eu fazia no doutorado, eu me sinto menos em burnout do que antigamente? Será que eu mudei? Será que eu encaro as coisas? Será que eu estou mais motivado? Ou será que eu me sinto menos cobrado? Então, o que eu estou querendo é trazer para vocês essa perspectiva de que o estresse e o burnout está muito ligado à forma com que a gente encara as coisas. Então, dependendo da forma com que eu encaro essas minhas reações corporais, eu posso ter ou não
essas reações psicológicas que vocês conhecem de alguém que está ficando estressado, mais distanciamento afetivo, tristeza, choro, impaciência, irritação, tudo isso depende de como é que eu estou sentindo e como é que eu estou interpretando isso. E essa interpretação vai, inclusive, se refletir no meu corpo, né? Aquela reação que era inicialmente estressante, ela vai se agravando e pode se transformar numa dor no corpo, numa insônia, pode, inclusive, alterar o meu sistema cardiovascular, pode me desencadear hipertensão, se esse estresse for mais crônico. Então, isso está cada vez mais claro na literatura e uma série de dados tem mostrado o como a gente tem que olhar para isso de uma forma cada vez mais importante. Então, é possível a gente transformar isso, essas nossas reações e essas interpretações ruins, em algo mais positivo, em algo melhor? Uma série de estudos, e eu recomendo que se vocês puderem ver esse TED Talk da doutora Kelly McGonigal, tenho apontado que sim, que eu posso transformar a maneira de interpretar o que eu estou sentindo. Eu continuo meio agitado, porque eu continuo do doutorado, mas eu posso, de acordo com o que eu vou significando essa situação, eu posso mudar essas reações e eu vou sentir de uma forma diferente, né? E os pensamentos? Então, o pensamento ele anda junto dentro desse processo, como a professora Gisele acabou de mostrar, né? Ele vem junto, pode passar o próximo, e ele seria uma espécie de um epifenômeno que ele vem junto com esse sistema emocional e que ele vai passando um filme na nossa cabeça e que a gente pode usar esse filme a nosso favor. A gente usa, alguns autores dizem que a gente usa esse filme como um mecanismo de feedback. Eu enxergo esse filme e vou usando a meu favor. É como se a gente hoje percebesse que a gente tem mais responsabilidade, capacidade de dirigir o nosso filme emocional, ou seja, de dirigir as próprias emoções do que antes. A gente tinha um papel muito passivo em achar que as emoções elas vêm de dentro e eu não tenho muito o que fazer. Hoje em dia a gente já sabe que a gente pode, mudando a cognição e os pensamentos, a gente pode estar mudando o filme que se passa dentro do nosso organismo. Então, como é que a gente transforma isso? Como é que a gente mexe nesse sistema emocional e nas nossas memórias? Existem várias formas. Eu diria que a gente ainda tem muito para aprender, os psiquiatras como um todo. A gente pode mexer nisso com uma viagem pode ser tão transformativa, ou um livro, como às vezes algumas sessões de terapia. E um autor que está se despontando nessa área de psiquiatria positiva, o Dr. Dilip Chesty, é um psiquiatra que, assim como outros psicólogos já nos últimos 15, 20 anos, vem dizendo o seguinte: nós temos que começar a olhar para essas abordagens que possam ser aplicadas para todo mundo. Muitas dessas abordagens, até recentemente, eram mal vistas na área da psicologia e na psiquiatria, e muitas delas chamadas de autoajuda, porque não havia uma boa comprovação científica e bons estudos mostrando que realmente elas poderiam ajudar. Mas isso vem mudando, o cenário vem mudando. Então, estas ferramentas que eu vou mostrar para vocês, elas podem ser aplicadas em qualquer transtorno psiquiátrico ou em pessoas que não têm transtorno nenhum. Ela é transdiagnóstica, porque todo ser humano, de alguma forma, regula suas emoções, precisa regular as emoções. Nós fazemos isso o tempo todo. Nós estamos aqui, então, neste momento, tentando ficar calmo, tranquilo, aproveitar o que está acontecendo, ou não, pode ser que alguém esteja aqui meio estressado, preocupado com o tempo. Então, a visão da psiquiatria, ela tinha uma tendência a corrigir o que a gente via como distorcido, como desadaptativo.
como se fosse do -5 até o 0. Né? Era aquela visão antiga da psiquiatria de que o paciente senta e o psiquiatra perguntaria: conte-me os seus problemas, dirigido diretamente para os problemas. Hoje em dia isso está mudando, então, em que os psiquiatras também querem buscar os talentos, as coisas positivas. Como é que eu posso tornar aquela pessoa melhor, mais feliz e desenvolvendo as coisas que ela já tem como positiva? Então, será que essa é uma nova visão? Olha, a gente pode dizer o seguinte, que muitos psiquiatras já usavam alguns desses conhecimentos, mas a gente não tinha boas ferramentas. Essas ferramentas estão começando a ser desenvolvidas, né? E então a psiquiatria e a psicologia estão ficando também mais positivas. Não que não fossem um pouco, dependia muito da personalidade do terapeuta. Uma das coisas mais interessantes desse modelo é que ele nos ensina a olhar a situação como um todo de uma forma mais transcendental. E não a gente ficar tão preocupado com o doutorado especificamente, mas quem sou eu neste momento de vida na humanidade, no planeta? Quem sou eu? O que um doutorado significa para o país, para a ciência, e não ficar preso a o que vão achar do meu artigo. Então, isso a gente chama de eudaimônico. E o hedônico seria os momentos específicos. Por exemplo, eu fui muito bem na banca. Isso é um momento, mas a minha vida é muito maior do que isso. Então, poder mostrar isso para as pessoas pode ser interessante. Então, existem vários modelos. Esse modelo PERMA é talvez o autor mais famoso, Martin Seligman, que ele fala em felicidade ou bem-estar, que a gente tem que desenvolver emoções positivas. Então, treinar. Aí eu vou começar a falar uma palavra que é interessante, que é treinamento. A gente pode treinar as pessoas a buscar mais emoções positivas. Isso não é tão complicado como a gente imagina, exceto em situações de pessoas muito deprimidas, né, que aí também não é tão simples, não é um livro que vai resolver. Mas a gente pode ajudar as pessoas a se engajarem em situações que vão trazer emoções positivas, ajudar a buscar relações sociais que vão trazer emoções positivas, a realizarem, cumprirem tarefas, mas principalmente a questão de ensinar a dar sentido positivo, especialmente para aquilo que é inevitável. No momento que eu estou aqui, é inevitável, eu estou decidido aí até o final, eu tenho que aproveitar a minha palestra, a minha aula, da melhor forma possível. Eu não posso estar estressado, eu tenho que ver isso como algo muito positivo. Né? Então, será que a felicidade é algo treinável? Os estudos vêm mostrando que sim, que uma parte desse bem-estar a gente pode ensinar, a gente pode treinar. Tem uma fórmula da felicidade que rola na internet, mas tem alguns autores que discutem, que a felicidade seria a nossa expectativa versus a realidade. Se eu tenho uma expectativa muito maior do que a realidade com que eu vivo, eu geralmente tenho sofrimento psíquico. Mas se a minha expectativa condiz com a minha realidade atual, eu tenho a tendência a ter um bem-estar mental. O que essa autora Lyubomirsky afirma é que 40% do nosso bem-estar mental depende de como é que eu estou dando sentido à situação que eu estou vivendo. Não tanto a situação como um todo, o doutorado em si, mas como é que eu encaro o doutorado. Por isso que a gente encontra alunos de doutorado felizes e aproveitando o curso, enquanto uma outra parcela sofrendo até o final. Então, sentido mínimo é o ponto central da psiquiatria positiva. Qual é o sentido que eu dou para a minha vida e para as coisas que eu estou vivenciando agora. Então, voltando para a questão da aula aqui, qual é o sentido da vida, na visão desses autores? No meu momento atual, o meu sentido da vida é dar uma boa aula.
numa perspectiva micro. Já numa perspectiva macro, eu também espero que o Brasil esteja bem, meus filhos estejam bem, o resto vá mais ou menos bem. Mas se alguém aqui disser que o campus está pegando fogo, o sentido da minha vida mudou. Eu vou ter que ter outra atitude, eu vou encarar isso. Mas nesse momento, então, o sentido, o meu bem-estar depende de como é que eu estou encarando tudo isso, no micro e no macro. Então, o bem-estar mental depende de uma série de fatores, né? Isso é bem estudado, tem vários domínios e autores diferentes apresentam isso de forma diferente. Mas eu destacaria aqui do slide, além desses, a questão do propósito de vida. Então, o sentido que eu dou está ligado ao propósito que eu tenho. Se eu quero ser pesquisador e você fazer um concurso para fiscal, eu posso estar muito frustrado, por exemplo. Vai me gerar muita frustração. Mas se não, se o meu concurso para doutorado, o meu doutorado, infelizmente, foi só para ter um certificado para contar para o concurso, né? Para mim pode ser bom, mas para o país talvez não seja tão bom. Então, o propósito de vida está muito ligado a esse bem-estar. Então, a gente finalmente já está tendo boas evidências aí de que as intervenções nessa área funcionam bem, tem meta-análises, inclusive. Pode passar. É muito difícil juntar os ensaios clínicos nessa área, porque cada um propõe uma intervenção diferente, né? Aqui a gente está vendo que tem efeitos positivos tanto em sintomas depressivos como melhora subjetiva de bem-estar mental, mas não é uma panaceia que vai resolver tudo. Então, são ferramentas que a gente, na psiquiatria e no dia a dia, a gente vai poder usar. Então, resumidamente, quais são de uma forma bem resumida, quais são as forças e virtudes que a psiquiatria positiva, num primeiro momento, está querendo trabalhar? São 6 domínios, um domínio chamado de sabedoria, outro de humanidade, justiça, moderação, ou equilíbrio, né? Coragem e transcendência. Esses 6 domínios, todas essas virtudes que vocês estão vendo aí, elas são potencialmente treináveis, mas a gente não tem ela como algo que dura o tempo todo. Vocês podem, a minha humildade, ela pode ser para uma situação específica X, e num outro momento eu posso ser arrogante, pouco humilde. Então eu tenho que treinar a minha humildade. A espiritualidade é a mesma coisa, gratidão, são talentos e virtudes que a gente tem que treinar. E o que a gente sabe? O que tem mostrado os estudos? Que quanto mais eu treino tudo isso, mais resiliente eu fico em relação ao estresse. Então, trazendo para o nosso assunto principal, se eu sou curioso, amoroso, justo, humilde, e um bom líder, por exemplo, quando me surge uma situação que eu vou ter que ser líder, eu vou ficar menos estressado. Então, treinar as minhas virtudes me torna resiliente. Por favor. Para terminar, eu vou só dar 2 exemplos, então, do que tem aparecido mais na literatura. Esse é uma outra revisão que mostra que, de todas essas intervenções propostas, as 2 que têm mais evidência no momento são gratidão e otimismo. São as 2 que têm mostrado, porque são também as mais desenvolvidas. O que são essas intervenções de gratidão, por exemplo? Existem intervenções bem simples que a gente pede para o paciente ou para as pessoas, vocês mesmos, anotarem num papel diariamente a que situação que vocês são gratos, a que pessoas que a gente é grato, ao alimento, seja o que for. Isso, por incrível que pareça, parece mexer no nosso sistema emocional. Os pacientes que aderem a essa intervenção nos dizem que eles passam a procurar ao longo do dia situações positivas para que eles possam agradecer no final. E encaram o dia de uma forma muito mais positiva. Que legal que eu fui trabalhar, enfim.
né? Existem aplicativos em inglês e que avaliam, inclusive, o humor das pessoas, e tem em português também, já que te ajudam a organizar isso, agradecer. E existem intervenções baseadas no otimismo, que, por incrível que pareça, ajudam os indivíduos a treinar as mesmas situações de uma forma mais positiva. O Martin Seligman diz, então, o seguinte, que a vida impõe os mesmos revés e tragédias para o otimista e para o pessimista, mas o otimista, de alguma forma, consegue enfrentar com mais tranquilidade. Então, o enfrentamento otimista traz bem-estar para ele e muitas vezes no entorno. Para terminar, então, a professora Gisele comentou do mindfulness. Eu vou só salientar mais 2 pontos, que é o savoring e o flow. Então, savoring são treinamentos de poder saborear cada momento, não só o alimento, mas cada situação que a gente vive, de poder saborear, e tem técnicas para isso. E o flow, que seria, então, uma forma... Pode passar o próximo? Esse slide eu acho que é interessante. Ele tenta explicar o flow no sentido de que a gente, ao longo do dia, a gente vai recebendo tarefas e que quando ela é difícil demais, tende a me gerar medo e ansiedade. Quando é fácil demais, a gente tende a desenvolver tédio. E o flow seria esse caminho entre o tédio e a ansiedade, que muitas vezes um videogame consegue desencadear na gente, ou até um episódio do Netflix, do Game of Thrones, né? E que consegue nos tirar do pensamento e dos estressores do dia a dia. Então, a gente treinar o flow seria quase como uma medicação, aqui no caso, para aliviar o estresse e poder usar isso como uma ferramenta a nosso favor. Então, termino com uma última dica, que a gente ouça muita música, que saboreie de uma forma meditativa e de uma forma fluida. E com isso eu agradeço aí a atenção de vocês.